Essa aqui é a questão 5.1 do Cyborg e ela diz: além das entradas padrão discutidas na seção 5.1, outras funções de entrada ocasionalmente são úteis para fins especiais. Uma delas é chamada de pulso duplo, mostrado na figura a seguir. E na letra A ela pede: encontre a transformada de Laplace dessa função, primeiro expressando-a como um composto de funções cujas transformadas já são conhecidas. Então, bom, essa é a figura que ela dá, uma função qualquer xdp em função do tempo, e ela pede para encontrar a transformada de Laplace. Então, esse pulso duplo a gente pode representar ele em função de 3 steps. Então, aqui eu separei primeiro essa função de magnitude h no tempo 0, essa função aqui de magnitude menos 2h no tempo tw, e essa função aqui de magnitude h no tempo 2tw. Então, esses dois pulsos eles podem ser somados nesses 3 steps. Passando isso, representando matematicamente, esse xdp de t, ele vai ser a magnitude de cada step multiplicada, pela função de atraso aqui, t menos tw e t menos 2tw. Então, aqui encontrei um xdp, hs de t menos 2hs de t menos tw mais hs de t menos 2tw. Encontrando a transformada de Laplace pela tabela, eu cheguei que esse xdp de t é h sobre s menos 2h e na tws sobre s mais h e menos 2tws sobre s. Então, essa aqui é a transformada de Laplace que ele pediu. Na letra B, ele me dá duas funções de transferência, k sobre tal s mais 1 e k sobre s, e pergunta qual que é a resposta de um processo de primeira ordem transferir essas funções de transferência. Então, aqui primeiro para essa função de transferência k sobre tal s mais 1, eu fiz aqui g de s resposta, sobre a entrada, é igual à função de transferência. Isolando esse y de s, eu cheguei aqui k xdp de s sobre tal s mais 1. Substituindo os valores de xdp de s que a gente encontrou na letra A, eu fico que y de s é igual a tudo isso aqui, colocando esses s aqui em evidência, cheguei nesse y de s. Para resolver, eu vou ter que resolver este termo por frações parciais, Resolvendo aqui, eu chego que se S é igual a 0, B é igual a K, se S é menos 1 sobre tal, A é igual a menos K tal. Então, eu fico aqui, a função fica K sobre S tal S mais 1 é igual a menos K tal sobre tal S mais 1 mais K sobre S. Bom, aqui, então, voltando para y de s, substituindo a equação que eu achei, eu vou chegar nesse y de s aqui, e voltando para o tempo, fazendo o Laplace inverso. Como eu separei lá no começo os dois pulsos em 3 steps, eu vou achar a equação para cada intervalo de tempo. Então, o primeiro intervalo, ele vai de 0 a t, vai de 0 a tw, que é esse aqui. O segundo vai de tw a 2tw, que é esse aqui. E o terceiro é t maior que 2tw, que é esse aqui, daqui pra frente. Então, aqui no primeiro intervalo, eu vou achar a função, são todos os termos em função de h, então eu acho que meu y de s é essa equação aqui. Voltando para o tempo, fazendo o Laplace inverso, eu acho que a minha equação do tempo para o primeiro intervalo é essa. Para o segundo intervalo, são os termos em função de h e mais os outros termos. Então, essa primeira parte que se repete e mais esses dois termos, voltando para o tempo, fazendo o Laplace inverso, eu acho essa equação no tempo para o segundo intervalo. E para o terceiro intervalo, são todos os termos da função, Fazendo aqui toda a distributiva aqui nessa função de cima,
eu chego que o meu y de s é toda essa equação aqui, e o y de t, eu chego que é essa função aqui. Para a função de transferência k sobre s é o mesmo processo. Então, aqui a resposta sobre a entrada é igual à função de transferência, isolando o y de s, eu chego nessa equação aqui, substituindo o x dp de s no y de s, aquele x dp de s lá da letra A, eu vou chegar, colocando esse s em evidência, eu vou chegar nessa equação de y de s, e voltando para o tempo também, nos 3 intervalos, eu vou chegar nessa equação aqui, de 0 a tw, y de s, y de t, kht. No segundo intervalo, de tw até 2tw, eu vou ter esse y de s e esse y de t. E no terceiro intervalo, maior que 2t, maior que 2tw, eu chego nesse y de s e nessa função de y de t. O y de t do terceiro intervalo, para valores de t maior que 2tw, ele zera. Então, aqui, ele é zero. Isso já é o que ele pergunta pra gente na letra C, analisando os resultados que a gente pode determinar que essas entradas oferecem. Então, a gente pode concluir, que para esse processo integrado, que é essa função de transferência de processo integrado, para tempos acima de 2tw, vai ter valor nulo. Bom, aqui eu vou mostrar como eu fiz a simulação do programa no Scilab. Primeiro eu comecei montando duas malhas, uma malha para cada função de transferência. A primeira função de transferência é essa aqui de primeira ordem, k sobre tal s mais 1. E a segunda, essa função de processos integrados k1 sobre s. Eu diferenciei esses dois k's aqui, definindo os contextos. Os ganhos no processo k1 e k vão ser diferentes, para ser melhor identificado nos gráficos. E a minha constante de tempo tal, eu defini como 50. Como o meu problema não me deu nenhum valor numérico, eu sugeri os valores para poder realizar essa implementação. Como eu, resolvendo os problemas, a gente dividiu os dois pulsos na soma de 3 steps. Então, aqui eu representei a soma desses 3 steps com esses intervalos aqui, foram os mesmos intervalos para as duas funções, e rodando o programa eu chego nesses dois gráficos dessas duas malhas. Essa primeira malha aqui ficou bem parecida, o gráfico com a função com a figura dada no problema. A gente pode observar a atuação da função de transferência. O pulso que eu utilizei foi de 50 em 50 segundos. E aqui também a gente pode observar no gráfico dessa malha 2, que é da função de transferência k1 sobre s, o que eu respondi da questão C, que me perguntou que propriedades especiais essas entradas ofereciam, e que essa função de transferência de processo integrado para tempos acima de 2tw, ela tem resposta nula. Então aqui a gente pode observar bem, que a resposta é nula. E foi isso.